Oi, pessoal, em português vamos ver sobre carta de reclamação ou carta, na página 112 até a 114. Temos a introdução, unidade 4, certo? Carta de reclamação. E na página 110, nessa unidade, vamos ver o quê? Ler, interpretar cartas, escrever e enviar carta pessoal, estudar o uso de verbos, como marcar o tempo, estudar os pronomes pessoais, diferenciar a escrita das palavras que terminam em il com u e il com l. Página 112. No início da página tem dizendo assim, vamos iniciar, né? Para iniciar. Você vai ler nesta unidade duas cartas muito estranhas. A primeira foi escrita para um personagem de histórias que talvez você conheça. Quem será? Temos aqui, ó. Senhor Lobo, será que vocês lembram quem é esse personagem? Leia silenciosamente e descubra qual é o personagem e de que história ele faz parte. Depois ouça a leitura da professora. Leitura 1, carta de reclamação ou carta. Temos o que? O título aqui, ó, para quem é destinatário essa carta, Senhor Lobo, certo? Aqui temos os advogados, certo? No final aqui também tem a assinatura do advogado. Aí tem o endereço desse advogado, o telefone, certo? E iniciando a carta. Prezado Senhor Lobo, escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho. Então, os advogados estão escrevendo para o Lobo, certo? E os clientes desse advogado é Chapeuzinho Vermelho. Então, ela pediu para enviar uma carta para esse Lobo a respeito da sua avó, né? Da avó da Chapeuzinho Vermelho. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa de sua avó, né? Então, o Chapeuzinho Vermelho está dizendo que o Lobo está ocupando a casa da avó dela. E usa as suas roupas, né? Então, Chapeuzinho Vermelho está dizendo que o Lobo usa as roupas da avó dela, certo? Sem a permissão da avó e sem a permissão do Chapeuzinho Vermelho. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, então, os advogados estão dizendo que se o Lobo não parar de usar as roupas e de ocupar a casa da avó, da Chapeuzinho Vermelho, né, se isso não acabar, nós veremos obrigados a chamar o lenhador do reino, e se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Mudando de assunto, digo de causa, cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os Três Porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. Então, os Três Porquinhos também estão processando o Lobo, certo? Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos são clientes desse advogado. Mais embaixo diz assim, que os Três Porquinhos estão decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta da Vossa Senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por meus clientes. E não adianta bufar nem soprar. Bufar quer dizer o quê? Soltar ar pela boca com força. Então não adianta ele ficar com raiva, bufar e nem soprar. Ou a Vossa Senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-lo na justiça. Sem outro assunto no momento. Sobrescrevo, aí tem uma assinatura do advogado aqui. A gente vai ver a atividade agora. Interpretação do texto na página 113. Compreensão do texto, atividade oral e escrita. 1. A quem esta carta foi destinada? Converse sobre e descubra, certo? Então, para quem foi essa carta? Foi para Chapeuzinho ou foi para o Lobo? 2.
Edviges adviges é um advogado ou uma advogada. Geralmente, os advogados defendem a causa dos seus clientes. Quem são os clientes de Edviges? Então, quem são os clientes desse advogado? Temos o quê? Temos o Chapeuzinho Vermelho e os três porquinhos, né? 3. No início da carta são utilizadas as expressões prezado senhor Lobo e vossa senhoria. O que essas expressões trazem para o sentido da carta? Assinalar as alternativas mais adequadas para responder essa questão. Então, vocês vão assinar em 2 quadradinhos desses aí, certo? O que quer dizer essa expressão, prezado senhor? Será que é uma expressão formal ou informal? Lembra o que a gente estudou? Informal é quando a gente fala com um amigo, com um conhecido, e formal é quando a gente fala com respeito, né? Com uma pessoa mais velha. Então, essas duas expressões o que? Quer dizer que é um tom mais espontâneo e informal, um tom mais cerimonioso e formal, dão mais seriedade ao que está sendo dito, ou dão a entender para o lobo que se trata de uma brincadeira. Então, vocês vão marcar 2 desses 4 quadradinhos aqui. 4. Qual é o abuso, né, que o Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? O que é que o lobo está fazendo que ela quer que acabe logo com isso? Ela não aguenta mais. Então, vamos ver lá no texto. Que o lobo está na casa da avó dela e está usando as roupas da avó dela, certo? Então, isso é absurdo, esse abuso. A Chapeuzinho não tolera mais e ela quer que acabe. Por quê? Questão 5. Por que os advogados dizem que não adianta bufar nem soprar? Por que será? Porque na história dos 3 porquinhos, né? O lobo ele assopra, né? E com o sopro ele destrói a casa dos 3 porquinhos. Então ele está dizendo aqui que não adianta nem ela soprar, nem bufar, porque nada vai ser destruído. 6. Releia esse trecho da carta, observando as expressões destacadas, essas expressões que estão em preto mais escuro. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, né? A casa da avó de Chapeuzinho Vermelho. E usa as suas roupas da avó dela, sem a sua permissão. Idem. Por que foram colocadas essas expressões entre parênteses? Para evitar uma confusão, né? Para mostrar que está falando da avó de Chapeuzinho Vermelho e não de Chapeuzinho Vermelho. 7. Releia o trecho da carta em que o advogado faz uma ameaça ao lobo, caso ele não atenda ao pedido de Chapeuzinho. Informamos, aí tem um quadradinho embaixo, né, um trecho da carta. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nós veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Quem você acha que são esses personagens, em sua opinião? Para que eles seriam chamados? Bom, para quem não assistiu a história, né, não viu a história de Chapeuzinho Vermelho, o lenhador, ele salva Chapeuzinho Vermelho e a sua avó na história, né, que é contada de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Então, o lenhador, ele salva Chapeuzinho e a sua avó. Então, nessa história aí, iriam chamar o lenhador para salvar novamente Chapeuzinho Vermelho, certo? E se tiver alguma dúvida, aí vocês me perguntam.